Estamos no ar com mais um Destrave o Seu Italiano com o professor Silvano Formentin. Hoje nós vamos aprender os meses do ano em italiano. I mesi dell'anno, os meses do ano. Bem-vindo a mais uma aula. Hoje é a nossa aula 27, olha só. Já estamos na aula 27 do projeto Destrave o Seu Italiano. Tem várias aulas aí já disponíveis para você assistir. Se você está assistindo essa pela primeira vez, você está assistindo uma aula do Destrave pela primeira vez, tem outras 26 aí para trás para você assistir. Estão disponíveis no Facebook e no YouTube, ok? Bem-vindo a você que me assiste pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. E também bem-vindo a você que me escuta, me ouve pelo podcast, tá bom? Para você acessar o podcast, você pode acessá-lo, daí você baixa a aula, vai ter essa aula lá, né, formato áudio, logicamente. E é interessante do podcast que você pode descarregar ele no seu computador, no seu celular, aliás, você pode baixar no seu celular. E como é arquivo de áudio, ele ocupa pouquíssimo espaço no seu celular. Então, é legal para você depois, quando for fazer uma caminhada ou uma viagem, qualquer lugar que você estiver que não tem internet, você pode ficar escutando a aula, né? Andando de bike, né? Aí você não tem problema, você pode ouvir a aula offline, ok? Isso é legal. E ocupa pouquíssimo espaço no seu celular, tá bom? Para acessar o podcast, você pode acessá-lo pelo site, né? Se você quiser ver no computador, é pelo site, tá? Pode ser pelo site. Se você quiser ouvir no computador, né? www.silvanoformentin.com.br, vai ter lá a abinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos colocar aqui. www.silvanoformentin.com.br. Consegue ver aí? Ó, aqui vai ter podcast, tá vendo? Podcast, tá? Aqui também tem o blog com meus artigos, tá? E aqui tem o podcast, ok? Deixa eu fechar. E para acessar então no celular, você pode baixar o aplicativo do Spotify ou algum outro aplicativo que toca podcast, tá bom? E aí você procura lá, faz a busca lá dentro. Depois que você está lá, né? Instalar, faz a busca lá, Italiano com Silvano. Aí você vai achar meu podcast, tá bom? Motor de busca do Google, tá? Tem alguns players de podcast que você pode procurar e não vai encontrar. Aí tem que clicar lá na opção usar motor de busca do Google, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Os meses do ano. Antes de começar, eu tenho mais uma vez aqui o link, coloquei de novo aqui, toda aula eu coloco, para você baixar meu livro, Guia para Alavancar a Fluência em Italiano, ok? Tá o link para você fazer o download gratuitamente na descrição dessa videoaula. I mesi dell'anno, repita em voz alta, i mesi dell'anno. I mesi dell'anno, os meses do ano. I mesi dell'anno. Vamos lá? Vamos aprender então os meses do ano. Depois eu vou contar para você uma historinha no final da aula sobre o calendário, né? Esse nosso calendário é o calendário romano, né? E eu vou provar para você que o último mês do ano, na verdade, é fevereiro, tá bom? Então fica até o final. Vamos lá, repita em voz alta 3 vezes. Gennaio. 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 Muito bem. Depois temos febbraio. 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 Giusto. Marzo. 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 Aprile. 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 Maggio. 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 Giugno. 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 E aqui você perceba que quem está me assistindo, assistindo a videoaula, tem o GN aqui, né? Giugno, som de NH, tá bom? GN, som de NH, tá? Giugno, GN, som de NH, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima dessa videoaula, se você está vendo no YouTube, para você acessar uma aula que eu falo sobre a pronúncia do G, do GN, tá? As pronúncias do G aí, bem legal, com várias palavras para treinar e várias frases também. Giugno.
Próximo é luglio, 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 agosto, 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 settembre, 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 ottobre, 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 novembre, 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 dicembre, 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 pronuncia pure do dicembre, C, som de mais bate, como se fala no Rio Grande do Sul. Ó, C, som de C, ok? Dicembre, dicembre, giusto? Ecco, andiamo avanti amici, andiamo avanti, conversazione, conversazione. Numero 1. In Brasile l'inverno inizia a giugno. In Brasile l'inverno inizia a giugno. Bravissimo, facile, vero? In Brasile, sempre in Brasile, in Itália, in Germania, a não ser que for Estados Unidos, né? Como eu já expliquei em outras aulas, aí seria negli Stati Uniti, negli, né? Ó, deixa eu escrever aqui. Negli Stati Uniti, por exemplo. Ó. Negli Stati Uniti, ficou o N maiuscolo ali, negli Stati Uniti, mas se não é in. L'inverno inizia a giugno. Giugno, GN som de NH, como eu falei antes. Numero 2. In Italia, invece, l'inverno inizia a dicembre. Ecco qua una foto a Firenze. Nevicando, guarda. Guardi. In Italia l'inverno inizia a dicembre. Vamos di nuovo. In Italia l'inverno inizia a dicembre. Na Itália o inverno começa em dezembro. Ok? Aqui em Firenze eles vão pronunciar um pouquinho diferente essa palavra, dicembre, né? Eu falei que tem som de TCHE, né? Mas eles dão uma amenizada nesse TCHE, nesse che, eles falam che, meio que o T aqui do TCHE fica quase imperceptível, né? Fica dicembre, sabe? Dicembre, dicembre. Em Firenze, em algumas regiões ali do centro da Itália, tá? Na Itália o inverno começa em dezembro, ok? Andiamo avanti. Numero 3. Il mio compleanno è a luglio. Il mio compleanno, Silvano, il mio compleanno è a luglio. Anche di mio fratello. Il mio compleanno è a luglio. Il mio compleanno è a luglio. Il mio anniversario è in giugno. Repetiu? Il, atenção para a pronúncia do L aqui, né? Tá? Il mio compleanno, o A sempre aberto, il mio compleanno è a luglio. GLI, som de LHI. GLI tem o som de LHI, por isso luglio, luglio, luglio. Tá? Luglio. Que vem de Julius, né? Júlio César, sabia? A gennaio, foi um mês que o imperador Júlio César, ele trocou de nome e botou em sua homenagem, né? Aí ficou Luglio. Em italiano ficou Luglio, né?
O meu aniversário é em julho. Andiamo avanti. Número 4, a gennaio sono andato. Se é um homem falando, ele vai falar sono andato, tá? Se é uma mulher que fala essa frase, ela vai falar sono andata, com A. A gennaio sono andato o sono andata negli Stati Uniti, come eu falei antes, negli Stati Uniti, con mio figlio, ok? Con mio figlio. Vamos fazer a frase inteira? Repita sempre em voz alta, ok? Sempre repetir em voz alta para trabalhar seu aparelho fonador e sua audição. A gennaio sono andata negli Stati Uniti con mio figlio. Bravi ragazzi, bravi, brava. Se for um homem, então, a gennaio sono andato negli Stati Uniti con mio figlio. Em janeiro eu fui nos Estados Unidos com meu filho, ok? Com mio figlio, com minha filha, com minha madre, com mio padre, com minha mama, minha madre, com minha mama. Com minha mama é um pouquinho mais carinhoso, um pouquinho mais íntimo, né? Eu chamo de mama a minha mãe. Eu não chamo a mãe de outra pessoa de mama, daí é madre, ok? Negli Stati Uniti con mio figlio. Con mia moglie, con mio marito, con mio nonno, con mia nonna. A gennaio sono andato negli Stati Uniti con mio figlio. In janeiro fui negli Stati Uniti con mio figlio. Numero 5. Vado in Italia tra pochi giorni, il 12 marzo. Vado in Italia tra pochi giorni, il 12 marzo, que é o dia que eu estou gravando essa aula. Hoje é dia 12 de março, eu ia para a Itália hoje, mas por conta aí do coronavírus, a minha viagem foi cancelada. Eu estaria com a mala pronta, eu já estaria a caminho agora, mas estou aqui gravando essa aula para você. Tá tudo bem, tá ótimo. A gente não pode fazer uma coisa, faz outra, né? Importante. Eu espero que quando você esteja assistindo essa aula, todo esse problema do coronavírus na Itália já esteja terminado, finalizado, né? Ou pelo menos bem amenizado, né? Vado in Italia tra pochi giorni, il 12 marzo, né? É importante a gente ter em mente o seguinte: tem um problema, não posso viajar, mas posso fazer outra coisa no lugar de viajar, me preparar mais para a viagem, né? Se eu tenho mais tempo agora para minha viagem, né? Se você tem mais tempo para sua viagem, você tem mais tempo para se preparar, estudando mais italiano. Você vai chegar lá muito mais preparado, né? Você vai chegar lá com, enfim, muito mais preparo, sabendo mais a língua italiana, para poder aproveitar muito mais a sua viagem, tá? Imagina você o seguinte, imagina você que o seu sonho é ir para lá assistir uma missa do Papa Francisco, por exemplo, tá? Aí você consegue esse sonho, você está lá. Imagina você, fecha os olhos, imagina você lá, né, no Vaticano, assistindo uma missa do Papa Francisco. E aí você vê que as pessoas ao seu lado têm reações de acordo com a fala dele. Elas dão uma gargalhada. Daqui a pouco elas ficam tristes, ou elas ficam surpresas, né? Vão tendo aquelas reações de acordo com o que o Papa vai falando. E você não tem reação nenhuma, sabe por quê? Porque você não entende nada. Imagina que você não entende nada. Você está perdendo aquilo. Você está lá, é legal, você está vendo o Papa, beleza, ótimo. Muito bom, isso é ótimo também. Mas é como ver TV preto e branco, né? Você está lá, mas você não está presente. Olha que triste, você preparou a sua viagem, você planejou, você gastou uma grana, você teve que, né, organizar a sua agenda, né? Você passou trabalho para organizar tudo, você, né, planejou, você ficou ansioso para que esse dia chegasse. O dia chegou, você está lá e você não entende uma palavra do que o Papa fala na missa. Geralmente é em italiano a missa, né? Às vezes ele fala ali uma frase ou outra em várias línguas, tudo bem, mas no geral ele vai fazer lá a homilia em italiano. E aí, né, não seria uma pena você não entender? E olha, do contrário, como seria bom você entender tudo que o padre está falando, tudo que o Papa está falando, né? Aí você está realmente presente ali, você está ali de corpo e alma, né? Tendo aquelas reações junto com as outras pessoas, né? Ou imagina você que é uma mulher, por exemplo, está lá na Itália, em Roma, em Veneza, está lá no restaurante, aquele italiano gatão, aquele italiano lindo, começa a olhar para você não acredita e, meu Deus, esse cara está olhando para mim? Será que é para mim mesmo? Você olha para trás, vê se é para outra pessoa? Não, é só você que está ali, ele está olhando para você e ele levanta da mesa, ele vem falar com você e você não fala uma palavra em italiano.
Ele de repente te convida para ir para a mesa dele, para vocês almoçarem ou jantarem juntos, e você sabe dizer só, não lo so, não capisco, não capisco. Então, você vai perder oportunidades aí, hein? De repente, o príncipe da sua vida aí, o italiano. Bom, brincadeiras à parte, vamos continuando aqui. Brincadeiras não, né? Porque na verdade é uma coisa bem séria isso, né? Porque você tem que estar lá de corpo e alma na Itália, né? Como eu falei, assistir uma televisão em preto e branco e uma televisão colorida, né? É uma diferença, é outro nível, na verdade, né? Tô tentando aqui com isso passar para você mais ou menos um pouco dessa sensação. É difícil descrever isso, né? Mas é outro nível você ir para a Itália falando italiano, é outro nível, tá? E você que está me assistindo, está assistindo essa aula, tenho certeza que você já tem um pouco dessa consciência, né? Inclusive, se você, por acaso, já foi para a Itália sem saber falar italiano e depois foi novamente já falando já um pouco italiano ou falando bem italiano, conte a sua experiência para mim, coloque aqui nos comentários. Vamos aproveitar, coloque nos comentários aqui como que foi essa experiência, tá? Então, vado in Italia tra pochi giorni, il 12 marzo. Repita. Ok, eu também posso falar andrò in Italia, tá? Posso falar vado é no presente e andrò é no futuro, tá? Andrò in Italia tra pochi giorni, il 12 marzo. Então, ó, pochi, CHI som de chi, giorni tem o som do D aqui antes do G, ok? O que mais aqui? Il, som do L, atenção para o som do L, il, 12, 12, 12, o número 12, e marzo, né? Esse Z tem som de TS, igual pizza, marzo, ok? Andiamo avanti? Então, eu irei à Itália em poucos dias, em 12 de março. Vamos lá, número 6. Rimarrò in Germania fino a maggio e poi torno in Italia. Repito in voce alta, rimarrò in Germania fino a maggio e poi torno in Italia. Bravi. Rimarrò in Germania fino a maggio e poi torno in Italia. Repita. Bravo caro mio, bravissimo, bravissimo, sei bravissimo. Rimarrò in Italia fino a maggio e poi torno in Italia. Rimarrò. Eu ficarei na Alemanha até maio e depois volto para a Itália. Ok? Depois a gente volta e faz a revisão rápida das frases. Número 7. Ci siamo sposati ad aprile. Ci siamo sposati ad aprile. Veja, eu falo a maggio, né? A maggio, porque maggio começa com consoante, mas abril, aprile começa com vogal. Então é ad aprile, tem um Dzinho aqui, tá? Então, ó, ci siamo sposati ad aprile, ok? Ci siamo sposati ad aprile dell'anno scorso in Toscana. Muito bem. De novo. Ci siamo, sei tem som di TCHI, ci siamo sposati, esse S bem mudo, sposati, pronúncia por do T, sposati, ad aprile dell'anno scorso. In Toscana, para regiões também eu uso in Toscana, ok? In Toscana, in Lombardia, in Toscana, nos casamos, né? Ci siamo sposati significa nós casamos, tá? Ci siamo sposati significa nos casamos. Nós nos casamos, tá? O siamo, ele refere-se ao noi, porque nós siamo. Então, noi siamo, ou seja, nós nos casamos, tá? Nós nos casamos em abril. Noi ci siamo sposati ad aprile. Mas eu não boto o noi em italiano, nem também em português nesse caso aqui, tá? Por exemplo, nos beijamos. Nós nos beijamos. Nos beijamos. Ieri sera, ontem à noite nós nos beijamos. Ci siamo baciati, nesse caso, tá? Ci siamo baciati, ieri sera, nós nos beijamos ontem à noite. Ou nós nos casamos, então ci siamo sposati ad aprile dell'anno scorso in Toscana, em abril do ano passado na Toscana, ok?
E aqui tá a sua foto aqui, ó. Você e o grande amor da sua vida na Toscana, né? Se casando na Toscana, por que não? Ou fazendo um segundo casamento, uma segunda lua de mel na Toscana, hein? Falando italiano, claro, né? Para tornar a experiência 10 vezes melhor. Número 8. In quale mese sei nato? Se eu pergunto para uma pessoa e essa pessoa é um homem, eu vou perguntar assim: in quale mese sei nato? Giuseppe, per esempio. Giuseppe, in quale mese sei nato? Agora, Maria, in quale mese sei nata? Com A. Maria, in quale mese sei nata? Giuseppe, in quale mese sei nato? Silvano, in quale mese sei nato? Repita in voz alta. In quale mese sei nato? Rispondi qui nei commenti. Rispondi questa domanda qui nei commenti, davvero, no comentário dessa videoaula, ok? Se você está me vendo no Facebook, no YouTube, você pode comentar. Então, comenta aqui, né? Rispondi qui nei commenti in quale mese sei nato, in quale mese sei nata, ok? Rispondi qui nei commenti. Em qual mês você nasceu? É sério, tá? Responda nos comentários aí qual mês que você nasceu e responda em italiano, ok? Em qual mês você nasceu? Responda aqui nos comentários em italiano. Vamos lá? Vamos para a nossa revisão rápida. Depois eu vou contar a historinha do calendário. Vou provar para você que, na verdade, o último mês do ano é fevereiro. Você duvida? Se eu conseguir provar isso para você, você compartilha essa aula para todo mundo? Vamos lá, repita em voz alta. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Repita in voz alta. In Brasile l'inverno inizia a giugno. In Italia l'inverno inizia a dicembre. Il mio compleanno è a luglio. A gennaio sono andato negli Stati Uniti con mio figlio. Vado in Italia tra pochi giorni, il 12 marzo. Purtroppo adesso no. Purtroppo non vado più il 12 marzo, che è oggi. Rimarrò in Germania fino a maggio e poi torno in Italia. Ci siamo sposati ad aprile dell'anno scorso in Toscana. Ci siamo sposati ad aprile dell'anno scorso in Toscana. Nos casamos em abril do ano passado na Toscana. In quale mese sei nato? Rispondi qui nei commenti. In quale mese sei nata? Rispondi qui nei commenti. Ok? Quando eu falo rispondi, estou tratando você como você, não como senhor e senhora, tá? Porque io rispondo, tu ou você rispondi. Ok? In quale mese sei nato? In quale mese sei nata? Rispondi qui nei commenti, ok, ragazzi? Agora vamos lá. Não esqueça então de responder aí nos comentários. Colocar aí em italiano, né? Você vai responder assim: il mio compleanno è a... E coloca o mês ou sono nato a... Por exemplo, eu sono nato a luglio. Se você é uma mulher, você pode escrever também assim, ó, sono nata a
e coloca o mês. Ok? Vamos lá. Bom, é o seguinte, você já nunca se perguntou, se perguntou alguma vez por que dezembro, né? Que é em italiano dicembre, que vem do número, qual é o número que te vem à mente? O número 10, né? Dieci, né? Dieci, né? Dicembre tem tudo a ver com 10, como novembre tem tudo a ver com 9, né? Ottobre, que tem tudo a ver com 8, né? O 8. Setembro tem tudo a ver com 7, né? 7. Por que na verdade dezembro não é o mês 10, novembro não é o mês 9, outubro não é o mês 8 e setembro não é o mês 7? Antigamente era, agora não é mais. Mas era sim. Tá? Era assim. Então, quando o primeiro calendário foi criado, lá no começo do Império Romano, pelo segundo rei do Império Romano, que foi, como era o nome do elemento? Numa Pompílio, se eu não me engano, se não me esbalho, se não me recordo, Numa Pompílio, ele criou o calendário, né? E ele colocou 10 meses. Então, o mês, ele começava, na verdade, em março. Março era o primeiro mês, né? E dezembro era o último. Então, dezembro era o mês 10. Por isso, dicembre de 10, novembro de 9, outubro de 8, setembro de 7, né? E, na verdade, agosto era outro nome, não era agosto, né? Era sextilis, né? Que tem a ver com 6, né? Vem do número 6, sextilis, que depois foi mudado pelo imperador, que quis se homenagear, botou agosto, vem de Augusto, né? Então, na verdade, o ano ele tinha 10 meses, era assim o nosso calendário, tá? E o último mês era dezembro. E agora eu vou te provar que o nosso calendário, né, o último mês depois veio a ser fevereiro, né? Então depois foi adicionado o mês de janeiro e de fevereiro, tá? Depois foi adicionado o mês de janeiro e de fevereiro. Então, depois de dezembro vinha janeiro e depois de janeiro vinha fevereiro. E era o último mês do ano, era fevereiro. Viu? Então, fevereiro era o último mês do ano. Era assim que funcionava o nosso calendário. Aí depois veio o calendário juliano, o calendário que durou por muito tempo. Depois veio o calendário ambrosiano, que é o que a gente usa até hoje. O calendário ambrosiano, que daí é nesse formato que a gente tem aí hoje. E assim, era uma confusão aqueles calendários, né? Os dias eram confusos, era bem complexo, assim, né? Não era como hoje, né? Tanto é que o mês de fevereiro é o último mês do ano, que é o único mês que é um mês que é flexível, né? Ele não é sempre igual. Por que ele é flexível? Porque ele é o mês que regula o ciclo de 4 anos, que é o ano bissexto, né? Para ele ter para o mês, para todos esses meses e esses dias terem aí serem, como é que eu vou dizer, para eles corresponderem aos astros, né, ao ciclo do Sol e tal, né, que o nosso calendário é um calendário solar, então para ele ter essa correspondência, a gente sabe que um ano na verdade não tem 365 dias, né, é um pouquinho quebrado, é 365, algumas horas e tal. Então isso acaba no final de 4 anos, acaba dando um dia mais, um dia menos. Então é fevereiro que regula isso, né, o último mês do ano, fevereiro que regula o ciclo, por isso que no ano bissexto ele tem um dia mais, um dia menos, né? Fevereiro que regula esse ciclo, ok? Vamos repetir mais uma vez os meses do ano para a gente finalizar. Não esqueça, se você gostou dessa aula, curta, compartilha, se inscreva no canal, clique no sininho. Se você está me ouvindo pelo podcast, você pode também compartilhar, tá? Clique no botãozinho de compartilhar aí no seu aplicativo de podcast. Se você está me vendo também no Facebook, deixe seu comentário, compartilhe na sua linha do tempo no Facebook e também dá o seu like aí, ok? Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Giusto? Dicembre, ok? E abbiamo finito la nostra lezione. Coloque aí nos comentários o que você achou dessa aula, a sua experiência, né? Como eu falei antes, se você já foi para a Itália, sem saber falar italiano, depois foi novamente falando italiano. Coloque essa sua experiência aí também nos comentários. E não esqueça também de colocar aí qual é o mês que você nasceu, ok? Ci vediamo ragazzi nella prossima lezione.
tá? Na próxima lição, hoje é quinta-feira, né? Se você está vendo no dia que a aula foi para o ar, nós temos lições, temos aula ao vivo toda terça-feira, 19 horas no YouTube e no Facebook, toda terça-feira, 19 horas. E toda quinta-feira, mais uma aula, mais uma videoaula aqui do projeto Destrave o seu italiano, ok? Hoje é a aula 27 já, se você não viu as outras aulas, tem uma playlist no meu canal no YouTube com todas as aulas para você assistir desde a primeira, tá bom? A primeira já faz bastante tempo que eu fiz, mas eu lembro é a pronúncia da letra Z, tá? Que pega muita gente, confunde bastante gente. Então é importantíssima essa aula também. Todas as aulas, na verdade, do Destrave são aulas fantásticas, então eu convido você a assistir todas elas, ok? Arrivederci, ci vediamo ragazzi!